Bom dia, queridos! Então, hoje de matemática, nós vamos começar a entender um pouco sobre um assunto muito interessante. Um assunto que vocês veem todos os dias, principalmente em notícias. O que será? O que será? O que será? Gráficos e tabelas. Esse assunto é tão importante e é tão interessante quando a gente entende o que está representando num gráfico, numa tabela. É muito bom porque você começa a ter clareza dos assuntos, às vezes até antes de ler o texto. Existem alguns gráficos de formas diferentes. Nós vamos trabalhar as três principais, que são gráficos de coluna, gráficos de barra e gráfico em pizza. O que são gráficos de coluna? São os mais utilizados. Os dados, eles ficam na posição vertical. Vocês estão vendo esse modelinho aqui? Então, os gráficos, eles ficam assim, ó, em pezinhos na posição vertical, enquanto as divisões de qualidade, as outras informações ficam aqui na horizontal, tá bom? Esse aqui é o gráfico de colunas. Vejam um exemplo de gráfico de colunas. Aqui nós temos países mais populosos do mundo, aqui a quantidade em população e aqui vem os países. Daqui a gente já consegue entender o que é que ele está querendo dizer, tá? Gráfico em barras. O gráfico em barras, ele possui basicamente a mesma função dos gráficos em coluna, com os dados, só que os dados são na posição horizontal. Eles vêm deitadinhos. E as informações, elas vêm aqui, ó, na vertical. Elas vêm do ladinho aqui. Vamos ver aqui, então, um exemplo de gráfico em barra. Aqui nós temos, ó, as barras na horizontal. Aqui a taxa de mortalidade infantil. Aqui tem as regiões, isso em relação ao Brasil. E aqui a quantidade, tá? O valor dessas taxas. Então, esse é um gráfico de barra. E agora o gráfico em pizza. Esse gráfico, ele é bem usado. É um tipo, ele é bem indicado para expressar proporções. 20% desse gráfico, 30%, 1%. Então, ele vem para indicar proporções, onde todos os dados somados compõem o todo. Que é isso? Se você somar todos os dados dessa pizza aqui, você vai ter o valor total do todo, tá? Um exemplo aqui. Nós temos a distribuição da água no mundo. Tá vendo aqui esse gráfico em pizza? 71%, daí vem as partes picadinhas, de forma que se somar tudo vai dar 100%. Esse gráfico em pizza é muito usado também. As informações, elas vêm contidas pequenininhas em cada fatia dessa pizza. E o mais importante também é a legenda. Você tem que prestar atenção em tudo. Quando você vê um gráfico, você tem que prestar atenção em tudo. Cor, legenda, os dados, as porcentagens, tudo isso é muito importante. Certinho, queridos? Então, essa foi a nossa aula de matemática sobre gráficos e tabelas. Nós vamos ter sequência nessa aula. Mas por hoje, ficamos por aqui.